Salve, salve, colega, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio, hoje é dia 27 de maio de 2024, exatamente uma segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta. Temos três assuntos hoje para reflexão. A questão da campanha salarial 2024, isso mesmo, o PL, o Projeto de Lei do Reajuste dos Servidores Públicos Estaduais Civis. Nós temos também a questão do abono extraordinário, finalmente o decreto foi publicado agora no último dia 25 de maio, no sábado, né? Justamente para regulamentar o pagamento do abono extraordinário dos precatórios do Fundeb da Rede Estadual Bahia. E, por fim, temos uma atualização sobre o descongelamento do tempo de serviço que deixou de ser contabilizado na vida funcional dos servidores federais, estaduais e municipais. Isso mesmo, o PL que prevê o descongelamento desse período, ele teve avanços e nós vamos ficar sabendo aqui. Você quer saber sobre esses assuntos e muito mais? Então continue conosco. Gosta dos conteúdos do professor Marco Aurélio? Então colabore com as redes sociais dele. Contribua com R$1 ou qualquer valor que você puder. Dê um print para gravar a chave Pix que aparece nesse vídeo. Mas só doe se quiser e se puder. As redes continuarão abertas gratuitamente. Nos ajude nessa luta. Muito obrigado. Descongelamento dos mais de 500 dias exatamente que deixaram de ser contabilizados em nossa vida funcional em razão da pandemia. A pandemia passou, mas esses períodos ficaram congelados, esses dias de serviço. São períodos que podem contribuir para a gente adquirir direitos que até então não conseguimos por falta do tempo de serviço. Isso mesmo, direitos e vantagens como anuênios, licenças, cada regime estatutário tem direitos que só são concretizados se você tiver um determinado número de dias de serviço, de tempo de serviço. Mas na pandemia, como vocês sabem, nós tivemos a suspensão da contagem por mais de 500 dias. E há projetos tramitando no Congresso Nacional pedindo esse descongelamento para que assim possamos incorporar esse tempo da pandemia em nossa vida funcional e pedir e solicitar, inclusive, novos direitos que estão aí aguardando somente cumprimento de tempo de serviço. Querem saber sobre isso? Então vamos ouvir a deputada federal do PSOL, Luciene Cavalcante, que nos atualiza a respeito do PL, que já pode ir para o plenário, exatamente. Vai depender agora da nossa pressão no país inteiro. O PL beneficia servidores e servidoras federais, estaduais e municipais. Ouçam aí o que diz a deputada professora Luciene Cavalcante. Descongela já! Estou aqui com o Movimento Nacional dos Trabalhadores em Educação e, em primeira mão, quero dar uma notícia sobre toda a nossa movimentação pela luta do descongelamento dos nossos 583 dias. Ontem, uma comitiva de deputados, nós estivemos na residência oficial do presidente Arthur Lira, dialogando com ele, levamos o projeto. E aí, o que aconteceu dessa reunião? Ele se comprometeu que a equipe dele vai fazer uma análise desse projeto. Então, o primeiro passo, mais um passo, na verdade, a gente já deu em direção da votação do nosso projeto. E é muito importante agora a mobilização de todos os servidores públicos, dialogando, mandando mensagens, e-mails para todos os deputados, porque a gente precisa, além do convencimento do presidente dessa casa, para que ele coloque em votação o nosso projeto, a gente precisa de um relator de plenário que seja defensor dos serviços públicos e dos servidores, e precisamos de 257 votos. Então a gente precisa da mobilização de todo o Brasil. São mais de 7 milhões de servidores em todo o Brasil que estão atingidos, roubados na sua dignidade, no seu tempo de vida, porque foram 583 dias que nós trabalhamos muito durante a pandemia. E nós precisamos também reverter essa grande injustiça. Então ontem a gente já teve esse primeiro diálogo com o presidente dessa casa. Ouviram? Tão bom, né? Tem uma deputada federal, um deputado, uma deputada estadual que seja eleito pela categoria e que saiba com propriedade dos assuntos. Tanto é bom que ela está aí nessa defesa, participando de todas as comissões. Eu acompanho a luta dela diariamente
pelas redes sociais. Mas ela deixou claro agora que só depende de ir a plenário e depende justamente do presidente, isso mesmo, do presidente lá na Câmara Federal. Então, faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Vamos marcar aqui o nome do presidente, do Arthur Lira, para que ele leve a plenário logo este PL e possa descongelar esses mais de 500 dias que foram, retirados da nossa vida funcional durante a pandemia. A pandemia passou, está na hora de devolver o nosso tempo de serviço. Campanha salarial 2024 dos servidores públicos estaduais civis do estado da Bahia. Estamos, nós do Magistério Público, parados. Hoje, dia 27 de maio de 2024 e amanhã, dia 28 de maio de 2024, o dia que provavelmente o projeto de lei que trata sobre o reajuste dos servidores públicos, inclusive dos professores baianos também da rede de ensino, esse projeto ele será debatido de novo na Assembleia Legislativa para aprovação, porque a semana passada, se vocês acompanharam minha rede, o debate foi iniciado e depois foi suspenso. A sessão simplesmente caiu porque ela ficou muito acalorada e houve uma pressão muito grande, tanto dos colegas servidores e servidoras que estão na capital, quanto nas redes sociais, quando começamos a movimentar o resto da Bahia, apresentando o nosso ponto de vista e contraditório sobre a sessão naquele dia que tratava a respeito do PL do reajuste dos servidores públicos estaduais civis, inclusive do magistério. A proposta, como vocês sabem, é de 4%, que não contempla nem a inflação, a reposição inflacionária, e muito menos significa reajuste real nos vencimentos dos trabalhadores e das trabalhadoras do serviço público civil. Por outro lado, o governador Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, ele não dialoga, ele não conversa, os seus prepostos, na verdade, também não falam em modificar esse tipo de proposta. A oposição na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia já apresentou emendas a respeito desse reajuste para que modifique o percentual do reajuste, mas, no entanto, nada está certo ainda. Eu nem sei quais serão as consequências no serviço público baiano caso este projeto seja aprovado, fixando tão somente 4% de reajuste para os servidores públicos civis. Não é nem reajuste, é uma reposição inflacionária pela metade, o que vai causar perdas salariais no decorrer do tempo e logo as aposentadorias serão prejudicadas mais adiante. Isso mesmo. Então você que é trabalhador, trabalhadora do serviço público estadual, da educação, do magistério, precisa paralisar para se impor e exigir respeito do patrão, no caso do governador Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores. Isso mesmo. Então, continue nas nossas redes esses dias, principalmente amanhã, terça-feira, 28 de maio, que eu trarei para vocês aqui todas as novidades a respeito do debate, da apreciação do projeto de lei do reajuste dos servidores públicos estaduais civis aqui na Bahia. Abono extraordinário dos precatórios do Fundef e da Rede Estadual Bahia. Finalmente tivemos o decreto publicado no último sábado, dia 25 de maio de 2024. Isso mesmo, no Diário Oficial do Estado da Bahia, tem lá o decreto 22.849, que fala a respeito das diretrizes gerais para pagamento do abono extraordinário, mas não fixa o valor. Contudo, fixa quem são as pessoas que estão legitimadas a receber o abono extraordinário. E lá também, neste decreto, diz que ainda será editada uma nova, um ato conjunto, que é uma normativa, pode ser uma instrução normativa, pode ser uma portaria, que dará ainda mais detalhes a respeito do pagamento do abono extraordinário. O valor não consta lá do decreto, não consta, mas certamente constará desse ato conjunto entre Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Administração do Estado, que é um ato conjunto, uma portaria, uma instrução, que falará certamente dos valores. A respeito da data de pagamento, o decreto também traz a informação de que o pagamento será realizado em a palavra é até 10 dias após a publicação desse ato conjunto que eu me referi, dessa nova normativa que ainda será lançada e editada. Então, continue aqui acompanhando as nossas redes sociais, principalmente Instagram, @MarcoAurelioProfessor,
que logo logo eu trarei as novidades a respeito do pagamento do abono extraordinário. Não há outras informações oficiais a não ser aquelas que o próprio governo já divulgou por meio do diário, né? É muito boato, muita especulação e não devemos nos precipitar a respeito disso. Então, abono extraordinário, decreto publicado, aguardando o ato conjunto para pagamento em até 10 dias após a edição desse ato conjunto. Antes de terminar, colegas, eu gostaria só de chamar todo mundo à reflexão. Estamos quase no final do mês de maio, não temos ainda os nossos direitos reconhecidos, as nossas outras bandeiras de luta estão esquecidas, exatamente a questão do Planserve, a questão da ORV, a questão dos juros precatórios do Fundef, até mesmo o diário de classe digital, que os colegas aí estão sendo pressionados a utilizarem esse instrumento, mesmo sem o patrão ter fornecido os equipamentos necessários para isso. Então, nós estamos parados ainda nessa primeira fase, estágio do ano, que é a respeito da campanha salarial e que precisa acabar logo com isso. Ou seja, o governador precisa negociar, precisa reconhecer que o reajuste devido é muito superior ao que ele está oferecendo. Lembrando que a nossa database é em janeiro, estamos terminando maio ainda discutindo acerca do reajuste do ano de 2024. A política na Bahia vai muito mal, vai péssima, inclusive no patamar estadual. Vocês estão vendo aí os indicadores sociais, 1.400.000 indivíduos, pessoas, homens e mulheres não alfabetizados na Bahia, mais de 10% da sua população. Só esse número de 1 milhão de pessoas não alfabetizadas já é um número bastante significativo para a gente medir o tamanho do fracasso que nós estamos do ponto de vista político. Uma política que envolve vários atores, né, o governo do estado, seus aliados na Assembleia Legislativa, 43 deputados que recebem dinheiro público, mas, no entanto, votam de maneira frequente com o governo do Estado sem debater, aprofundar o debate e também sem independência, né? Temos uma oposição que não consegue fazer muita coisa. Então, hoje nós temos aí o governo do Estado, nós temos os partidos aliados e temos os partidos satélites, né, que fazem um pouco de oposição, mas quando chega na eleição, simplesmente adere ao mesmo projeto ou à ausência de projeto do atual grupo político. Sem falar pelo interior aí, que nós já estamos vendo, né? Tem partido fazendo oposição na capital ao governador e no interior apoiando justamente candidaturas a prefeito, a prefeita, de candidatos e candidatas que são justamente aliados do governador do estado, esse mesmo responsável pelo fracasso na política baiana, né? Se dá muito dinheiro para empreiteiras construir muitas obras e não se dá nada para as pessoas, para os servidores, para que eles possam fazer o Estado acontecer. É lamentável que estejamos nesse momento político do Estado da Bahia, ou seja, estamos ainda muito atrasados em relação a questões que precisamos avançar. Mas fica a reflexão e cabe a nós, né, aqui fazer de maneira que essas coisas se transformem, como fizemos no passado, mudamos de eixo, né, o Estado da Bahia, precisamos mudar de novo para uma alternativa. Mas para isso também tem que aparecer candidaturas, quadros da classe trabalhadora que possam justamente colaborar nesse projeto de reconstrução do Estado da Bahia. Bem, colegas, essas são as informações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar exatamente este vídeo. Basta você pegar aqui o link e colocar nos grupos do WhatsApp da sua escola, da sua comunidade. Sigam o nosso Instagram, @MarcoAurélioProfessor. Tem também o Facebook, @MarcoAurélioProfessor. E se inscrevam aqui no YouTube para vocês estarem sempre antenados e atualizados com os acontecimentos. E não deixe, evidentemente, de fazer aquela doação, se você quiser e se você puder, de R$1 ou mais, para a chave Pix, número 719-9998-7928. 719-9998-7928. Paralisados hoje e amanhã em prol da educação pública do Estado da Bahia. Resistência e luta sempre. Abraços e até o próximo vídeo.